Essa é a palavra que Deus liberou sobre a minha igreja para o ano de 2017. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida financeira. Escute essa palavra como Deus falando para você. Como Deus te dando uma palavra para você crer, tomar posse dela e aplicá-la na sua vida financeira. Escuta essa palavra. Deuteronômio capítulo 32, versículos 30 e 31. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida dessa igreja. O texto diz assim: como poderia um só homem perseguir 1000? Diga, como poderia? O texto diz assim: como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2, pôr em fuga 10.000? A não ser que a rocha deles os tivesse vendido, e a não ser que o Senhor os tivesse entregado a nós, pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Com isso, até mesmo os nossos inimigos concordam. Você pode se sentar. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Toque no seu irmão e diga para ele assim: receba essa palavra. Escuta isso. Eu quero liberar essa palavra porque a palavra de Deus é poderosa. E quando você se agarra na palavra, quando você se apega na palavra, segura ela para você em fé, ela faz na sua vida o poder que a palavra faz. O profeta Isaías diz, movido pelo Senhor, que assim como a chuva que cai na terra não volta para o céu antes de fecundar a terra e fazê-la produzir, assim é a palavra. Quando ela entra na gente, ela faz com a gente a mesma coisa que a chuva faz com a terra. Ela faz a gente enverdecer, crescer, produzir. Quando a gente aceita a palavra como palavra de Deus, ela produz alguma coisa em nós. Porque a palavra, ela é mais do que conhecimento teórico. A palavra de Deus, ela vai além dessa capacidade que o conhecimento humano tem, que a filosofia humana tem de mudar a gente. Sabe, quando a gente fala do poder que a palavra de Deus tem de interferir na natureza humana, as pessoas sempre pensam no poder que a cultura tem. Porque os homens são transformados quando eles aprendem coisas novas. Uma pessoa que se dedica a estudar, se dedica a aprender, e ela aprende, ela cresce no conhecimento, ela melhora. E quando nós falamos que a Bíblia tem o poder de mudar a gente pensa que é a moral da Bíblia, que é a ética da Bíblia que muda a gente. E claro que sim. Gente que não recebe a Bíblia como palavra de Deus, só por causa dos conceitos inteligentíssimos que tem na Bíblia, esse indivíduo abre a cabeça. Mas a Bíblia tem mais do que isso. A Bíblia, ela não apenas muda você filosoficamente, a Bíblia muda você espiritualmente. Sabe, quando Jesus estava falando da palavra, ele disse assim: a palavra que eu vos digo são espírito e são vida. Ele estava falando que essa palavra, quando é recebida em fé, ela vai além de mexer com a sua cabeça. Ela vai para cantos profundos do seu espírito e ela libera energia de Deus em você. Quando Jesus disse as palavras são espírito e vida, ele está dizendo que a palavra muda você. Ela te dá a disposição de crer. E na medida em que você toma a postura de acreditar nela, ela vai mudando as coisas no seu caminho. E coisas que não aconteceriam passam a acontecer, porque você recebeu a palavra. O escritor aos Hebreus, que eu penso que foi Paulo, disse que a palavra é viva e eficaz. E é mais penetrante do que uma espada de 2 cortes.
e ela vai fundo, até chegar no próprio espírito humano. Essa energia que a Bíblia tem, ela opera na gente com força quando a gente aceita a palavra como verdade. E eu sei, eu estou arrancando esse texto de um contexto e dando ela para você como palavra de Deus essa noite. Palavra de Deus para você. Então, pense na sua vida no ano de 2017 inteiro. Em tudo que está para acontecer, em tudo que você não tem a menor ideia que virá. Eu estou liberando essa palavra de Deus sobre você nesse ano inteiro. Essa é a palavra de Deus que te visitará. E quando você perceber que as coisas estão difíceis, volta ao texto e diga: Senhor, o Senhor falou para mim isso aqui. O Senhor falou essa palavra para mim no dia 7 de janeiro e eu creio nela. Escuta essa palavra. Deus falando para você. Como poderia um só homem perseguir 1000? 2 pôr em fuga 10.000, a não ser que a rocha deles os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, e com isso até mesmo os nossos inimigos concordam. Eu quero despertar você para olhar para essa palavra como um vislumbre de Deus, do mundo espiritual sobre a sua cabeça, como uma promessa de Deus de como será a ação dele na sua vida. Esse texto é um discurso. Moisés está discursando, está no livro de Deuteronômio, e o nome Deuteronômio significa a segunda lei. E é a segunda lei porque Moisés já havia dado a lei para o povo de Israel em Levítico, Números e Êxodo. Esses 3 livros depois do Gênesis tinha a lei de Moisés. Mas Deuteronômio, Moisés vai discursar sobre a lei a segunda vez, por isso Deuteronômio é um livro de discurso. E quando Moisés fala essas palavras, ele está dizendo para Israel de alguma coisa que ele já tinha visto acontecer. Ele está recapitulando alguma coisa que ele viu, mas a mente não aceita, a mente não acredita. A mente não explica, e porque não explica, não acredita. O que Moisés viu? Em algum momento, durante aqueles 40 anos, talvez na guerra contra os amalequitas, talvez na guerra contra Balaque, talvez na guerra contra qualquer outro inimigo ali no deserto, Moisés viu uma cena. Um homem, um guerreiro de Israel, colocando 1000 guerreiros para correr. E não era um homem especialista em artes marciais, era um homem sem muito conhecimento. Os judeus haviam acabado de sair do Egito, e no Egito eles eram escravos e criadores de ovelhas. No Egito eles não eram guerreiros. No Egito eles eram gente comum, eles não sabiam a arte da guerra. E agora Moisés vê um homem colocando 1000 homens para correr no campo de batalha. Um homem sem experiência. E Moisés vê 2 homens juntos, colocando 10.000 para fugir. E Moisés contempla a cena, lembrando do acontecido. E Moisés olha para o seu povo e diz assim: como? Como pode ser? Moisés está dizendo: minha mente racional se recusa a acreditar nos que os meus olhos veem. Isso não é uma coisa possível, não é uma coisa previsível, não é uma coisa crível. E ele diz: a não ser que o mundo físico seja o palco para as operações e manifestações do mundo espiritual.
Moisés está dizendo assim: o mundo físico que eu vi, um soldado botando 1000 para correr, só pode estar espelhando uma outra coisa que está acontecendo no mundo invisível, no mundo onde ninguém vê. E aí Moisés, para explicar que um soldado coloca 1000 para correr, 2 coloca 10.000 para correr, ele usa a palavra rocha, mas não uma rocha qualquer. Ele usa a palavra rocha como sinônimo de manifestações sobrenaturais. Rocha seria um Deus. O Deus dos filisteus era a rocha dos filisteus. O Deus dos amonitas era Baal. Então Baal era a rocha dos amonitas. Moisés chama então o Deus de uma nação de a rocha daquela nação. E Moisés diz: o único jeito de explicar que coisas inexplicáveis estão acontecendo no mundo físico é: o mundo espiritual está interferindo no mundo físico. E aí, como é que Moisés pinta essa cena? A cena é pintada assim: um soldado sai à batalha sozinho. Por alguma razão, ele se desgarrou dos seus. E aí ele encontra uma quantidade de 1000 soldados inimigos subindo contra ele. E quando isso acontece, é claro que um soldado vai virar churrasco. Não vai dar para quem quer do lado de lá. E então, o ser espiritual que controla os 1000 soldados é visitado pelo ser espiritual que controla esse um de Israel. O Deus de Israel passa na frente, vai lá, acima dos 1000 soldados. Pega o ser espiritual que controla eles. Vamos imaginar que fossem os filisteus, e o Deus dos filisteus era Dagon. Vamos imaginar que fossem os filisteus que estivessem vindo. Então Dagon vinha sobre eles, e Yahvé voa acima, pega Dagon, dá uma balançada assim, sabe? Eu me lembro de ter visto uma cena horrível de ser vista. Eu vi um pitbull pegando um chihuahua pelo pescoço e fazendo assim. Difícil de ver aquilo, mas eu imagino uma coisa assim: o Deus de Israel pegando o Deus dos filisteus e uma balançada nele, e diz para ele assim: entregue seus soldados. E aí ele diz: está entregue. O texto diz assim: a não ser que a rocha deles os vendesse. O texto diz que a rocha dos deuses, a rocha dos filisteus entregou eles. E o Senhor disse: vocês são meus, vão se render para o meu soldado. De repente, a força que o Deus dava para os seus soldados, o sentimento de propósito, o sentimento de razão, se esvai, eles se sentem vazios. E no lugar de coragem e força, eles sentem medo. E agora eles começam a olhar para aquele homem franzino, com uma espada na mão, talvez meio com medo ainda. Eles começam a olhar para ele e ver nele alguma coisa muito grande. E os 1000 se rendem a um. Alguns, de tanto medo, começam a fugir e chegam em casa sujos porque não deram conta de tanto medo e se borraram pelo caminho por causa de um homem só. Moisés está dizendo: a nossa rocha é maior que a rocha deles. Mas Moisés está dizendo que para que a nossa rocha seja maior que a rocha deles, tem que ter uma rocha para chamar de nossa. Minha rocha, sua rocha. O pronome possessivo fala de aliança. Eu vi um pastor, desses pastores revoltados que estão aparecendo na mídia ultimamente. E se você tem acesso à internet, não tem jeito. Tem muitos pastores revoltados. E ele estava brigando.
E ele estava dizendo: pastores, ficam falando minha igreja para lá, minha igreja para cá. Ele estava revoltado, não estava bem não. A igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. Eu disse: amém. A igreja é do Senhor Jesus, mas é minha também. Porque o pronome possessivo, esse pronome de posse, nem sempre significa minha igreja como minha empresa, minha posse. Eu chamo meu filho de meu, não porque eu controlo ele. Eu chamo ele de meu porque nós temos uma aliança. Eu chamo a minha esposa de minha, não é porque eu mando na vida dela, não é porque eu controlo as rédeas dela, mas porque eu tenho uma aliança. Quando a gente tem uma aliança com alguém, a gente chama de meu. Você está aí? A minha mulher me chama de meu marido. Algumas mulheres gostam de chamar de meu homem. Meu marido não significa que ela o controla, não significa que ela é dona, que ela põe ele na gaveta, põe no cofre, fecha a porta, tira. Não, meu, pronome possessivo, nesse sentido é usado no sentido figurado. O pronome possessivo indica aliança. E Deus sabe do meu coração, irmãos. E só Deus para saber. Ninguém mais pode saber. Só Deus. Deus sabe que quando eu digo minha igreja, eu estou falando da aliança que eu tenho com aquele povo. Eu não estou falando minha igreja porque eu sou o chefe da empresa e eu controlo e a igreja é minha. Não é isso. Eu estou falando minha igreja assim como eu falo minha família. Assim como eu falo minha esposa, eu falo meu filho. O pronome possessivo está sendo usado aqui de novo. E Moisés está chamando Yahvé de nossa rocha. Nossa rocha tem o mesmo sentido. Minha rocha tem o mesmo sentido de minha esposa. Eu tenho uma aliança com ele. Ele é meu e eu sou dele, porque a gente está ligado. Você está aí? E essa questão de ter uma aliança com ele está diretamente ligado a ele visitar o inimigo e falar: cala a boca e se rende ao meu servo. Aliança está diretamente ligado a isso. A visitação do sobrenatural no mundo natural está diretamente ligado à minha rocha, a rocha ser minha. Essa aliança estabelecida vai fazer Deus visitar. Escuta isso. O ano de 2017 vai ser uma bênção para você. Seu Deus vai te abençoar porque Ele é seu. Sabe, irmãos, às vezes, porque a gente tem aliança com a família, a gente não está bem com eles. Porque eu não queria te contar, não. Mas onde tem gente tem problema. Não tem jeito. Botou mais de um junto, eles vão ter problema. É só botar junto. E não tem jeito não. Não, pastor, mas em casa de crente é diferente. Não. É gente. A não ser que não seja gente. Se você botar 2 anjos para morar junto, aí não dá problema não. Mas se for gente, vai dar. E às vezes, a família está chateada. Estou chateado, pisaram aí no meu calo seco. Quem mandou ter calo seco, né? Não tivesse, ninguém pisava, mas tem. Pisaram aí no meu calo seco, estou chateado. Mas, quando o inimigo vem para atacar a família, a gente esquece que está magoado. E junta todo mundo e pau no inimigo. Por quê? Porque ele não é dos nossos. Depois que acaba a briga com o inimigo, a gente volta e fica tudo de mal de novo. Mas que a gente tem aliança, tem. Aliança implica em que você será cuidado, será visitado, será protegido, será abençoado por causa da aliança e não porque merece. Me lembro, por exemplo, de na minha infância ter um irmão mais velho e com alguns anos de diferença, e às vezes a gente estava meio de mal.
E irmão tem dessas coisas, a gente fica de mal mesmo, chateado aí. E aí a gente ia para a escola, e na escola eu arranjava uma briga. A briga começou, meu irmão já chegava rebocando, descendo a pancada. Não, qual é? Não estou brigando com você, mas está brigando com meu irmão. E a gente de mal, terminava a briga, ele olhava para mim, isso não mudou nada, hein? Aliança é essa necessidade de cuidar do outro, porque esse outro é meu. Deus vai cuidar de você em 2017, porque você pode chamá-lo de meu, minha rocha. A minha rocha não é como a rocha deles. A minha rocha é mais poderosa, a minha rocha é mais amorosa, a minha rocha é mais bondosa, a minha rocha é mais cuidadosa, a minha rocha tem mais recurso, a minha rocha é a rocha. Mas a coisa mais importante é que ela é minha. A aliança com a rocha conta ponto na hora da rocha se mover. E existe uma regra entre as rochas. Talvez no outro dia eu tenha tempo para aprofundar isso em forma de princípio. Mas é importante você entender isso. Há uma regra entre as rochas. Uma rocha não se mete no território que não é dela. Cada rocha o seu território. Desde a Torre de Babel, quando Deuteronômio 32 diz que cada nação foi dada a um príncipe, e é só você olhar o Velho Testamento, você vai notar que cada nação tem um Deus príncipe. Paulo explica isso no Novo Testamento, falando que principados, potestades, governadores desse mundo de trevas. Paulo está falando da mesma coisa do Velho Testamento com uma linguagem melhor. Os príncipes são rochas e são dono das suas terras. Cada rocha cuida do seu. No Novo Testamento surgiu uma nova nação chamada Igreja. E essa nova nação também tem Yahvé como rocha. E você faz parte dessa nova nação. Por isso Yahvé é sua rocha. Mas é importante você guardar isso. Uma rocha, um ser espiritual, não pode intervir no mundo físico, na vida de alguém que não é dos dele. Por isso, a ideia massiva de conversão. Converter significa eu abandonei aquele outro Deus e agora eu tenho um novo Deus, que é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão. Por isso você precisa escolher esse Deus para que ele seja sua rocha. Porque se ele não for sua, se você não pode chamá-lo de minha rocha, e não minha porque eu controlo ele, minha porque a gente tem uma aliança. Se ele não for sua rocha, ele não pode te socorrer. E sabe, muita gente não entende isso. Se Deus fosse bom, ele fazia isso, isso e isso para mim. É sua rocha? Não, então ele não vai fazer. Por quê? Regra, lei, o mundo espiritual funciona com regras. Mas então ele não é bom, ele é bom, mas não é seu. Você é seu. Você está aí? Nossa rocha. Eu preciso te contar isso. O mundo espiritual inteiro sabe que a regra funciona assim. Por isso, todas as vezes que o inimigo quer te pegar, ele tenta te afastar da rocha. Porque se ele te afastar da rocha, ele pode te devorar na espada. E a sua rocha não vai fazer nada. E sabe por que não vai fazer nada? Porque não é sua. A sua rocha está lá, pode te socorrer, mas não vai, porque não é mais sua rocha. O profeta Isaías diz no capítulo 1 de Isaías, Isaías diz, se quiserdes, porque querer tem a ver com, se quer que ele seja a sua rocha?
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores frutos da terra. Diga aí para mim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores frutos da terra. Porque você tem que querer para que a rocha seja sua. Mas, diz Isaías, se vos recusardes e fordes rebeldes. Recusar é, eu não quero essa rocha para mim. Rebelar significa, eu finjo que quero, mas eu ajo na contramão dele. E a minha rebelião contra a rocha diz, ela não é minha rocha. Se vos recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. E sabe, eu vi muitas expressões regionais brasileiras, e uma delas é, cuidado que fulano vai te comer na faca. Quem já ouviu isso, essa expressão? Fulano vai te comer na faca. É isso que o texto está dizendo. Sereis devorados à espada. E muitos de nós pensamos que essa espada é do Senhor, mas não é. Essa é a espada do inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo, a outra rocha, se levantou contra mim com espada desembainhada para me devorar. E a minha rocha não pode fazer nada, porque eu não quis que ele fosse minha rocha. Você está aí? Se você não quiser, se você não aceitar, se você for rebelde, vai ser devorado na espada. A espada do inimigo vai te achar, porque a sua rocha não pode fazer nada. Sabe, Deus vai liberar um mover de bênção para você comer os melhores frutos da terra em 2017. E para que Ele faça esse mover fluir, no sentido de abençoar você e no sentido de proteger você para que o mal não venha, é preciso manter a aliança com Ele funcionando. Porque se a aliança não funciona, a espada vai te devorar. As trevas sabem disso. E sabem tanto que eles usam isso. Tem uma história que aparece no livro de Números. E o Apocalipse repete essa história. Na verdade, no Apocalipse está mais claro do que no livro de Números. Mas em Números tem mais detalhes. Números conta que quando o povo de Israel estava voltando, saindo do Egito, indo para a terra prometida, já anos fora do Egito, eles tiveram que passar pela terra de um rei chamado Balaque. E Balaque ficou pensando que Israel seria tipo uma praga de gafanhoto passando pelas terras dele. E ele imaginou que mais de 1 milhão de pessoas passando nas plantações de trigo dele. Já imaginou? Passando na plantação de uva dele. Ele falou, vou matar esse povo antes que ele passe na minha terra. Balaque reuniu um exército poderoso. E ele chama seus generais e diz, vamos matar Israel. E os generais de Balaque disse, eu acho que o senhor não pensou bem. Por que eu não pensei bem? O senhor está falando de Israel, aquele povo que está sendo guiado por Moisés? Sim. Moisés, aquele que morreu recentemente? Sim. O senhor está falando que o senhor vai resolver com ele lá? Sim, vamos acabar com aquele povo. Senhor, o senhor não pode fazer isso, sabe por quê? Porque a maior nação do planeta, a mais poderosa nação bélica do planeta, da nossa geração, a mais poderosa financeiramente da nossa geração é o Egito. Sabe o que eles fizeram com o Egito? Reduziram a pó. O Egito não é mais nada. Eles saíram do Egito e deixaram sepultados no Mar Vermelho o faraó, os generais, todo o exército e toda a máquina de guerra poderosíssima do Egito está sepultada no Egito. Sabe quem fez isso? O Deus deles. Eu, se fosse o senhor, ficava quietinho e deixava eles passar. Então Balaque disse, vocês não sabem de nada. Não dá para vencer o povo?
eu vou chamar uma rocha maior que a rocha deles. Vou chamar Balaão. Porque Balaão é um feiticeiro de alto nível. Balaão tem conchavo com todas as rochas da região. Quando Balaão libera uma maldição contra uma nação, é coisa de uma semana e a nação afunda. Vou chamar Balaão, Balaão vai amaldiçoar eles, a rocha deles vai se render, e aí a gente mata eles, na boa. Tá bom, então chama o Balaão, chamou Balaão. Balaão é um feiticeiro de alto nível. E Balaão fez muitas mandingas, preparou mandingas em montes ao redor de Israel. Subiu no alto de um dos montes com as mandingas prontas, sacerdotes auxiliares, tudo preparado, a mandinga está liberada. Balaão estende as mãos para amaldiçoar Israel, e quando ele estendeu as mãos, ele ficou possesso do Espírito Santo de Deus. Já imaginou? Completamente controlado, o Espírito Santo tomou ele. E em vez de Balaão amaldiçoar, ele abençoou. Tem uma frase bonita que nós adoramos falar, mas que a maioria de nós não sabe que essa frase saiu da boca de um feiticeiro. Nós adoramos dizer: não vale maldição contra Israel, não vale encantamento contra Jacó. Quem já cantou isso? Pelo menos uma vez. Joia, pouca gente cantou. Mas é uma frase que a gente usa. Não vale maldição contra Israel. Não vale encantamento contra Jacó. Sabe quem disse isso? Balaão, o feiticeiro, com a mão estendida para amaldiçoar. Ele foi tomado pelo Espírito. E aí ele liberou bênção de prosperidade, bênção de riqueza, falou que Israel seria sem número, que ia tomar as nações, que ia fazer dos inimigos escravos. O feiticeiro que ia amaldiçoar, abençoou, movido por Deus. Balaque, o rei que contratou Balaão, chegou rebocando e falou: peraí, você não quer amaldiçoar? Também não abençoa. E Balaão disse: eu não pude evitar. A rocha deles é mais, muito mais. A rocha deles é muito mais que todas as rochas juntas. Ninguém dá conta da rocha desse povo. O máximo que a gente pode fazer é abaixar a cabeça e chorar quando a rocha deles chega. E aí Balaque disse: então não dá para fazer nada? Balaão disse: dá para fazer. O que dá para fazer? Enquanto a rocha deles estiver com eles, a gente não faz nada. Mas a gente pode afastar eles da rocha. Então a gente pode fazer a rocha deles ir para longe deles? Não, a rocha deles nunca vai para longe. A rocha dele está sempre perto. E o que vamos fazer então? Vamos fazer eles irem para longe da rocha. E isso é possível? É. E Balaão chamou os sacerdotes e eles prepararam um plano. Fizeram uma festa. E na festa tinha prostitutas cultuais que serviam às outras rochas. Prostitutos cultuais que serviam às outras rochas. Comida sacrificada às outras rochas. Bebida respingada com sangue do sacrifício às outras rochas. Música numa língua que o povo não conhecia, mas bem gostosa de dançar, e na música estava se homenageando às outras rochas. A dança tinha passinhos que homenageava as outras rochas. Tudo naquela festa era idolatria a outros deuses. Entrar na festa já era uma declaração. Fizeram a festa e convidaram Israel para a política da boa vizinhança. Disseram: venham à nossa festa. Nós queremos festejar que vocês estão aqui. O povo entrou na festa. E eles entram na festa e começam a adorar aos outros deuses. Eu queria te contar uma coisa. Às vezes a gente diz que Yahvé é nossa rocha, mas as nossas atitudes dizem que Ele não é. E o mundo espiritual
registra muito mais sua atitude do que suas palavras. Quem era o Deus de Israel? Yahvé. Mas quando Israel entra numa festa para outros deuses, adora outros deuses, come a comida dos outros deuses, canta as canções dos outros deuses, dança a música dos outros deuses, se envolve com as prostitutas dos outros deuses, com os prostitutos dos outros deuses, qual é a mensagem que sobe? A mensagem que sobe é: ele não é mais a nossa rocha, nós mudamos de rocha. E aí o texto diz: se vocês se recusarem e forem rebeldes, sereis devorados à espada. Sabe, naquele dia Balaão conseguiu afastar Israel da sua rocha. Sabe o que acontece? 14.000 soldados morreram. Não de guerra, deu uma praga no meio do exército. Gente começou a morrer de praga. Tipo peste negra que deu na Europa, a gente começa a morrer. Mas era muito rápido. Sei lá o que era, se um vírus, se uma bactéria, mas estava apodrecendo os homens de dentro para fora, estavam morrendo. Milhares morrendo. Sem que os soldados de Balaque desembainhassem a espada. Sabe por quê? Porque a rocha não era mais a rocha deles. Eles não podiam mais chamar aquela rocha de minha rocha. Porque embora, se alguém perguntasse quem é a sua rocha, eles iam dizer Yahvé. Mas as atitudes deles, essas atitudes que nós aprendemos a chamar de pecado, essas atitudes que dizem ao mundo espiritual que Yahvé não é minha rocha, porque minha rocha não se mete com essas coisas que eu estou metido. Essas atitudes dizem: ele não é minha rocha. E aí, se ele não é minha rocha, o inimigo reivindica isso, e o inimigo invade, e começa a morrer gente em Israel. Quando já haviam morrido 14.000 soldados de Israel, um sacerdote chamado Finéias se levanta. E sabe o que é bom de sacerdote? É que sacerdote representa o povo. Uma ação do sacerdote vale pelo povo todo, porque ele representa o povo. O que ele faz, fala pelo povo. E um sacerdote, um só, chamado Finéias, entra no meio da confusão, de lança em punho, e ele manda uma mensagem: o Senhor é meu Deus, acima de qualquer coisa, acima da minha família, acima do meu irmão, acima de qualquer coisa, Yahvé é meu Deus, e eu não vou negociar isso. Quando Finéias toma uma atitude radical pelo povo, a praga cessa, e todo mundo entendeu o que estava acontecendo. A armadilha foi descoberta. Os soldados fugiram, pegaram as suas espadas. E aquele povo virou inimigo de Israel para sempre. Porque ele sabia o segredo. Era um inimigo que sabe qual é o segredo. Sabe qual é o segredo para te devorar a espada? Afastar você da sua rocha. Fazer com que você vá para uma situação em que você não possa chamá-lo de minha rocha. Em que ele não é mais sua rocha, porque o mover dele na sua vida, o derramar dele na sua vida, está diretamente ligado à aliança. Sabe o que Deus está prometendo para você? Ele está dizendo que em 2017, você vai viver milagres ridículos como esse, de um perseguir mil. Que você vai comer os melhores frutos da terra. Por uma razão só. Não é porque você é santo. Não é porque você é melhor que os outros. Não é porque você é mais digno. Não é porque você é mais esperto. Não é porque você é mais inteligente. Você vai desfrutar do melhor de Deus. A bênção de Deus alcançará a sua vida financeira por uma razão. Porque Ele é sua rocha. Porque você o escolheu. Porque diante de tudo que as trevas têm para te oferecer, você prefere o seu Deus. Diante de todas as situações que a vida te apresenta, tem um Deus que é o seu. E você não abre mão dele. Você não troca o seu Deus por nada. Você, por exemplo, não troca o seu Deus por riqueza. Por isso ele te enriquece.
Você não troca o seu Deus por prazer. Por isso Ele te dá contentamento e prazer e alegria. Porque você não o troca. Você não troca o seu Deus por esperteza. Por isso Ele te dá sabedoria. Ele é seu Deus. E como você pode chamá-lo de seu? De meu, minha rocha. O inimigo vai fazer de tudo para te separar dele. Porque o inimigo só pode te pegar se te afastar dele. Eu me lembro de uma ilustração joia de um leão tentando pegar um coelhinho na savana. Então o coelhinho correu e se escondeu dentro de uma rocha. E o leão não conseguia cavar a rocha, ela era muito forte. E o coelhinho estava seguro ali. Então o leão arduamente subiu na rocha e começou a arranhar com as suas patas. E enquanto ele arranhava, ele rugia. E a pedra tremia. E o coelhinho lá dentro, seguro, mas se sentindo inseguro. O coelhinho pensou consigo: se eu continuar aqui, esse leão vai me devorar. Então eu vou arriscar correndo. E o coelhinho sai a 1000 disparado. Assim que ele sai da caverna, ele estava na boca do leão. O leão, o seu inimigo, não pode te pegar na rocha. Por isso, tudo que ele faz é para te afastar da rocha. Porque ele só pode te devorar a espada se você for rebelde com a sua rocha. Se você se recusar a que ele seja sua rocha. O ano de 2017 tem um derramar de mover de bênção, de prosperidade, de crescimento sobre a sua vida. Porque Yahvé é a sua rocha. Fique de pé. Pessoal do louvor, socorro. Pessoal do louvor, me dê música para abençoar o povo. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar o seu ano, as suas finanças nesse ano. E por isso eu quero desafiar você a converter as suas finanças a Ele. Tudo que você tem, entrega para Ele. Seus sonhos, entrega para Ele. Seus projetos, entrega para Ele. Se Ele é a sua rocha, Ele controla tudo. Entrega a sua vida. Entrega seu dinheiro. Entrega seus negócios. Mas não entrega assim: Senhor, eu estou te entregando para o Senhor fazer ficar grande e me devolver. Não, Senhor, eu estou te entregando para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Inclusive tirar de mim e jogar no lixo. Porque se você confia em Deus, você sabe que o que Ele fizer vai ser bom para você. Quer que as suas finanças sejam abençoadas? Declare que Ele é a sua rocha com as suas ações, com as suas atitudes. Eu quero desafiar você. Olhe para 2017. Quantas coisas na sua vida você guardou para você? E quantas você entregou para Deus? Senhor, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode operar, o Senhor pode controlar essa área da minha vida. O Senhor pode controlar essa outra área da minha vida. Eu quero te desafiar a entregar tudo. Tudo. Pastor, eu ganhei um dinheiro ali, mas é desonesto. Eu não vou consagrar ele ao Senhor. Como que Deus vai abençoar? Entrega tudo. Entrega tudo. Se você é dele, deixa Deus controlar. Pastor, você está mandando eu entregar meu dinheiro para a igreja? Não, eu estou falando para você entregar para Deus. Se relacione com Ele, diga para Deus: Deus, eu tenho isso aqui, eu tenho esse negócio, eu tenho essa situação, eu tenho esse problema, eu não sei como resolver isso, Senhor, eu entrego na sua mão porque o Senhor é minha rocha.
E se o Senhor quiser tirar de mim, o Senhor pode tirar. Porque eu não sei o que fazer. E acredita nele. Deus não é uma força. Ele não é uma energia. Deus é alguém. Ele te escuta, Ele te entende. Ele sabe o que você está vivendo. Senhor, tem um relacionamento acontecendo na minha vida, mas eu não sei o que fazer com ele. Senhor, eu te entrego esse relacionamento, porque eu não sei para que lado esse negócio vai me levar. Então interfere do jeito que o Senhor fizer, para mim tá bom, porque o Senhor é minha rocha. Você quer que o seu 2017 seja abençoado? Afirme a sua aliança. Decida no mundo espiritual que Ele é seu Deus e que você não quer outro. Decida no mundo espiritual que você não está mais em cima do muro, que você não está parte Deus, parte mamão, parte Deus, parte Dagon, parte Deus, parte dinheiro, parte Deus, parte sua esperteza, parte Deus, parte sua sabedoria, parte Deus, parte seu conhecimento. Não, você é só de Deus, só dele. E tudo que você tem, as suas encrencas também são dele. Os seus inimigos também são dele. Tudo é dele. E se tudo for dele, então ele é seu. E tudo que ele tem é seu. E não te faltará nada.